E aí, costureira criativa, tudo bem? Eu sou Isa Remos e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sublimação, que foi o que vocês pediram lá no meu grupo essa semana. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa técnica de estamparia, fica aí depois da vinheta que eu já explico para você. Cientificamente sobre o que é sublimação, bem rapidinho só para vocês entenderem o que acontece, é o fenômeno pelo qual uma substância passa do estado sólido para o estado gasoso direto, sem passar pelo estado líquido. Passando isso para a estamparia, a sublimação ocorre quando a tinta que está no estado sólido no papel ela passa para o estado gasoso e penetra na base que você está sublimando, seja ela qual for. Pode ser tecido, pode ser caneca, chinelo, boné, azulejo, MDF, pratos, camisetas, enfim, uma infinidade de bases que você tem para sublimar. Entretanto, não são todas as camisetas, ou todos os pratos, ou todas as canecas que podem ser sublimadas, tá? Todas essas bases ou esses objetos que a gente sublima, eles precisam de um tratamento especial com uma resina para sublimação. Então, por exemplo, numa caneca. Não é uma caneca que você vai comprar lá no mercado que ela vai sublimar. Não, isso não vai acontecer. Ela precisa ser especial para sublimação. Então, no caso da caneca, o que vai acontecer? Você vai colocar o papel em volta dessa caneca e vai aliar tempo, temperatura e pressão para que essa tinta passe para a resina que está na caneca. Então, com essas três condições que eu falei, tempo, temperatura e pressão, a tinta vai se tornar um gás que vai penetrar nessa resina e se solidificar novamente. Aqui no meu ateliê, eu alio a sublimação com a costura criativa. Então, o meu foco principal é a sublimação de tecidos. Por isso que os outros substratos, os outros materiais que podem ser sublimados não vão ser meu foco aqui. Bom, então vamos falar sobre quais os tecidos que podem ser sublimados. Os tecidos sublimáveis são os sintéticos, tá? Os tecidos de algodão, eles não podem ser sublimados. Alguns exemplos de tecidos sublimáveis são o Oxford, o Tactel, o Oxfordine, o Gabardine, o Microtel, o cetim, mas esses são apenas alguns exemplos de tecidos que podem ser sublimados, tá? São os tecidos que eu mais uso aqui no ateliê. Existem também tecidos mistos, que são aqueles que têm uma porcentagem de poliéster e uma porcentagem de algodão. Então, vocês têm que saber que quanto mais poliéster tiver o tecido, mais nítida vai ficar a sublimação. Quanto menos poliéster e mais algodão, menos nítida fica a sublimação. Quando você vai lavando a peça, a camiseta, por exemplo, ela desbota, ela vai perdendo a tinta, porque a sublimação não penetra, não pega no algodão. Uma outra questão, uma outra limitação que nós temos a respeito dos tecidos para sublimação são que eles não podem ser escuros, tá? Eles precisam ser brancos ou bem clarinhos para que a sublimação pegue, penetre na fibra do tecido e apareça. Isso porque as impressoras de pequeno formato, as impressoras pequenas, domésticas, que podem ser utilizadas para sublimação, elas não possuem tinta branca, de modo que o fundo do tecido, a cor dele, vai interferir na cor da estampa. Onde é branco na sublimação, é porque existe um vazio de tinta, a impressora não imprime nada, porque ela leva em conta que ela está imprimindo em um papel branco. Existe uma alternativa para que a gente possa aplicar essa técnica de sublimação em tecidos escuros e tecidos de algodão. Nesse caso é necessário usar o OBM, que nada mais é que um tecido de poliéster termocolante de fundo branco, no qual você sublima o que você precisa, recorta a borda dele e na prensa mesmo você aplica na superfície de algodão, na camiseta ou na almofada. E o que você aí na sua casa ou no seu ateliê precisa para fazer a sublimação? Você vai precisar de uma impressora, tinta sublimática, papel sublimático
e a prensa térmica. Vamos por partes, falando um pouquinho rapidamente de cada um deles. Começando então pela impressora. Hoje no mercado não existe nenhuma impressora doméstica, uma impressora de pequeno formato, que seja especial para a sublimação. O que se faz, na verdade, é uma adaptação de impressoras tanque de tinta, na qual se coloca tinta sublimática, aí ela vira uma impressora sublimática. As mais usadas hoje para fazer sublimação são as impressoras da linha escritório da Epson, aquelas que vêm com o tanque de tinta do lado e você preenche ali com a tinta sublimática. Tem se dado preferência para essas impressoras da Epson, por quê? Porque elas não esquentam a cabeça de impressão, que é onde passa no papel, é aquela parte da impressora que passa no papel colocando a tinta nele, tá? Essa parte não esquenta nas impressoras da Epson. Já em algumas outras marcas, ela esquenta a cabeça de impressão e acaba sublimando a tinta antes de ela passar pelo calor da prensa, que vai acabar danificando a impressora e também perdendo o material, tinta, papel, tudo isso. Então é por isso que se tem dado preferência para as impressoras da Epson. E quanto ao tamanho das impressoras, as impressoras que são domésticas, linha de escritório da Epson, ela tem dois formatos, A4 e A3. A impressora A4 só imprime naquele tamanho padrão de 21 por 29,7. Já a impressora A3, ela imprime o A3 e imprime também o A4. O A3 é o dobro do papel A4. Ele é 29,7 por 42 de altura. Hoje também existem alternativas para que a gente consiga imprimir um pouco maior, que são os rolos de papel sublimático, que você pode imprimir no comprimento que você quiser, mas ainda assim fica limitado na largura da sua impressora. Se caso você quiser comprar uma impressora para sublimação, eu aconselho você a comprar em lojas especializadas para sublimação. Porque se você comprar numa loja comum, a partir do momento que colocar a tinta sublimática, trocar a tinta corante, que muitas vezes já vem com a impressora, você perde a garantia, o que não acontece nas lojas especializadas para sublimação. Você vai comprar a impressora e eles vão te dar a garantia de que essa impressora vai trabalhar direito com a tinta sublimática. Aí nessa mesma loja você já aproveita e compra a prensa, papel, a tinta, a impressora, compra tudo. E agora falando um pouquinho sobre o papel para sublimação. Ele é um papel especial que recebe um tratamento especial para que ele não absorva muito a tinta impressa em cima dele, para que ele possa passar para o tecido ou para o substrato que você vai sublimar a maior quantidade possível dessa tinta que foi impressa nele. Outro tratamento especial que recebe esse papel sublimático é que na parte de trás dele, ele recebe uma película, uma camada de papel mais grosso, para que a tinta que está na frente do papel não suba para a parte de cima da prensa e acabe danificando a sua prensa. Muitos papéis sublimáticos são como esse aqui. Esse é um pedaço do meu papel, tá? Que eu já usei esse papel e sobrou esse retalho. E aqui você pode ver que ele é um fundo rosa. E na parte da frente, ele é um papel normal branco. Também existem os que são com o fundo branco, mas com desenhos, que é para você saber em qual lado está o tratamento para impressão e qual lado está a camada para não deixar a tinta subir para sua prensa. Existem outros papéis, o de fundo azul, o de fundo verde, existem vários papéis no mercado. Até hoje todos que eu usei foram bons, o importante é que eles sejam especiais para sublimação. Vamos falar então sobre a tinta sublimática. A tinta é uma tinta especial, como eu falei para vocês, que quando recebe aqueles três fatores, que é tempo, temperatura e pressão, ela vai estampar, vai penetrar na trama do tecido e vai estampá-lo. Não é qualquer tinta que faz isso, ou seja, a tinta corante comum da impressora não vai sublimar. Outra questão da tinta sublimática é que a maioria delas tem um perfil de cores, que nada mais é um software que você instala no seu computador para que a sua impressora entenda que você está usando agora tinta sublimática, não mais a tinta corante. Isso para que as cores fiquem fiéis ao que você enxerga no monitor. Muitas vezes, sem o perfil de cores, você não consegue uma fidelidade de cores, daquela cor que você vê bem nítida no monitor,
você não consegue passar ela para o tecido. No começo, eu não tinha o perfil de cores e todos os meus cinzas saíam verdes na sublimação. Depois de alguns ajustes que eu fiz com a empresa que eu comprei a impressora e a prensa, eles me ajudaram a instalar esse perfil e aí ficou tudo ok. E o último item que você precisa ter aí no seu ateliê ou na sua casa é a prensa térmica. Existem vários tipos, vários tamanhos de prensa no mercado. A minha prensa aqui, ela sublima um papel A3, que é 35 por 45 o tamanho da prensa, e do papel, como eu já falei para vocês, é de 29,7 por 42. Também existem tipos variados de prensa. Essa prensa, por exemplo, ela é giratória. Ela gira a parte de cima para que a gente consiga colocar aqui embaixo, tá? Aqui na base dela, o que a gente vai sublimar. Essa é a prensa plana. Existem outras prensas que também, quando você abaixa e levanta, essa parte aqui vem mais para cima e essa parte de baixo vem um pouquinho para frente. Essa prensa aqui também tem um timer manual, que eu clico e depois do tempo que eu pedi para ela ali, que eu programei, ela apita para que eu venha abrir aqui para retirar a sublimação. Existem prensas que fazem isso de forma automática, eu só abaixo e depois daquela quantidade de tempo que eu programei, ela já levanta. Existem também as prensas que não são planas, que são as prensas térmicas para boné, caneca, prato. Falando especificamente de copos e canecas, existem as prensas cilíndricas e as prensas cônicas. E por aí vai, existe uma infinidade de prensas. Como eu falei, o meu foco aqui é nos tecidos, então é aqui que a gente vai continuar. Bom, aí depois de todos esses itens para você fazer a sua sublimação, você me pergunta, qual é o investimento necessário? Bom, não sei, não dá para saber. Porque vai depender muito do que você quer fazer aí no seu ateliê, de que tipo de prensa você quer, se você quer uma impressora A3 ou uma impressora A4, quer uma prensa menor ou uma prensa maior, mais automatizada ou menos automatizada, tá? Então, tudo vai depender. Eu aconselho você a fazer uma boa pesquisa de mercado, fazer pesquisa de preços e de opiniões a respeito das empresas que existem hoje no mercado a respeito de sublimação. Mas lembre-se de sempre procurar uma empresa muito séria para que você sempre tenha garantia, suporte e que você vai receber todo o atendimento necessário para você começar nesse negócio. E por último, mas não menos importante, eu preciso falar sobre os programas de edição vetorial e edição de imagem que a gente usa para fazer as estampas no computador. Os programas mais usados para isso são o CorelDRAW, o Photoshop e o Adobe Illustrator. Os três são ótimos programas, eu tenho preferência pelo CorelDRAW, é o que eu uso, é o que eu aprendi a usar para fazer as estampas. Mas todos são bons, vai de qual você se adaptar mais. Esses três programas são programas pagos, então você vai ter um investimento para comprar esses programas para poder fazer edição vetorial e edição de imagens. Tem um programa que é um programa de edição vetorial gratuito que se chama Inkscape. Eu vou deixar aqui embaixo o site do Inkscape caso você queira baixar e dar uma olhada como que funciona a edição vetorial. Eu aconselho que você aprenda a edição vetorial e edição de imagens para que você tenha mais liberdade nas suas estampas, para que você mesma possa fazer as suas estampas. Mas também tem a alternativa de comprar artes prontas para a sublimação ou então contratar um designer que faça para você uma sublimação especial, personalizada, como você quiser. Então agora vamos ao que interessa, que eu vou sublimar uma peça aqui para vocês verem como é que funciona aqui na prensa, pondo a mão da massa mesmo. Bom, então eu já tô aqui com a minha prensa ligada, ela já atingiu os 200 graus, ela demora um pouco para atingir essa temperatura. E para prensar tecidos eu utilizo a temperatura de 200 graus, o tempo é de 30 segundos e a pressão aqui, ela é uma pressão média, uma pressão que você faça força para baixar a sua prensa, tá? Ela não pode ficar muito frouxa. Eu também já imprimi a minha arte, é uma arte que eu vou fazer a almofada do Dia dos Namorados. E você pode perceber que ela está espelhada, tá? Pra gente passar pro tecido, a arte sempre tem que ser impressa espelhada, para que quando a gente coloque, ela fique do ladinho direito. Essa impressão aqui tá do tamanho 29 por 29. Eu fiz numa folha A3 e cortei a sobra que ficou aqui embaixo, tá? Eu cortei. Eu fiz a arte para a frente e também para as costas da almofada, tá? As duas partes vão ser sublimadas, mas não necessariamente você precisa fazer isso. Você pode utilizar a parte da frente sublimada
E a parte de trás, ela pode ser um tecido comum, preto ou cinza ou vermelho. Para fazer essa almofada, eu vou utilizar esse tecido aqui, que é o Oxfordine, tá? Eu utilizo aqueles que eu falei para vocês, que eu mencionei no começo do vídeo. Oxfordine, Microtel, Tactel, que são esses daqui que são mais maleáveis, mais molinhos, tá? Eu acho que o Oxford tem as tramas muito separadas, então eu não gosto de usar o Oxford. Então eu utilizo os que tem a trama mais fechadinha, mais miudinha, que eu acho que a sublimação fica mais bonita e mais nítida neles. Esse tecido aqui, ele também é mais molinho do que o tricoline, tá? Ele é mais fino e mais molinho. Mas de qualquer forma você pode usar ele estruturado na manta também, ou então fazer uma outra técnica que também utiliza a prensa, que é a dublagem. Eu utilizo muito a dublagem desse tecido aqui, tanto Oxfordine como Microtel, que são os que eu mais gosto, para fazer a dublagem com o nylon 600, tá? Eu grudo a parte emborrachada do nylon 600 no tecido, aqui na prensa mesmo. Mas isso já é assunto para outro vídeo para conversar com vocês sobre sublimação também. Então vamos sublimar essa almofada. Eu abro aqui a minha prensa, tá? Eu utilizo esse material aqui, que é uma folha de teflon, tá? Eu utilizo ele tanto embaixo, para proteger a parte de baixo da minha prensa, como eu utilizo aqui na parte de cima, que vocês já vão ver. Então o primeiro passo para sublimar é você aquecer, desamassar e encolher o seu tecido. Aqui eu coloquei ele ali na prensa e eu vou colocar ali uns 10 segundinhos para que esse tecido que encolhe um pouco com a alta temperatura, para que ele faça esse encolhimento antes da estampagem. Porque se eu colocar a estampa ali, antes de aquecer o tecido, antes dele encolher, pode ocorrer o efeito fantasma da sublimação, ou seja, ela vai sublimar em dois lugares diferentes, um mais forte e um mais fraco, e a estampa vai ficar borrada, vai ficar feia. Então aqui o tecido já está aquecido, desamassado e encolhido, uns 10 segundinhos basta. E aqui está a estampa espelhada, tá? Então eu coloco em cima do tecido e aí eu coloco a minha outra folha de teflon. Coloco aqui por cima. Essa folha de teflon, ela serve para proteger a minha prensa, para que ela não tenha contato com a tinta e não danifique. Antes eu fazia com papel sulfite A3 comum, mas como eu estava gastando muito, eu resolvi comprar essas folhas de teflon para que eu pudesse proteger melhor a minha prensa com um custo-benefício melhor. Então vamos lá. Para abaixar aqui a prensa, você tem que ir com confiança, com firmeza, porque senão, se você balançar na hora de abaixar, pode acontecer o mesmo efeito fantasma que eu comentei com vocês, que é a sublimação duas vezes, uma mais forte e uma mais fraca, fazendo com que a estampa fique borrada. Então vamos lá. Eu alinho aqui em cima e embaixo e pressiono. E vou acionar o timer de 30 segundos, que é o tempo que eu utilizo para esse tecido, tá? Tempo e temperatura depende muito da sua região, da sua prensa, do seu tecido. Então eu aconselho que você utilize esse tempo e essa temperatura, teste aí na sua região e faça os ajustes que forem necessários para o seu tecido e para o seu material, tá bom? Já tá acabando aqui. Aí ele apita o alarme sonoro para que eu abra. Abri aqui e agora vamos tirar aqui a nossa folha de cima. Eu abano ela sempre um pouquinho para que ela vá desgrudando naturalmente do papel, para que eu possa achar uma bordinha que levanta, para que eu tire com rapidez isso daqui, porque pode acontecer de fazer o efeito fantasma também se eu mover o papel. Pronto, tirei daqui e a nossa sublimação ficou assim. Olha que linda que ficou, maravilhosa, né? Então eu vou fazer as outras partes e eu já mostro para você todas elas juntinhas, tá? Pronto, já estampei as 4 partes que eu vou utilizar para fazer as 2 almofadinhas do Dia dos Namorados. E aí, uma delas com a escrita eu vou utilizar com um verso e a outra com a escrita com o outro verso vazio, tá? Agora, nesse momento, eu preciso retirar as bordas aqui, ó, para poder costurar. Então, eu vou retirar aqui as bordas, tá? Deixar ela cortadinha bem no risco e já volto para mostrar para vocês. Então, para costurar é bem fácil. Eu só vou pegar a parte da frente e a parte do verso, vou colocar as estampas frente com frente, tá? Se o seu tecido da parte de trás for preto, então você coloca o preto
em contato aqui com a estampa da parte da frente, só isso. Se você fizer aqui como eu, que é as listrinhas na parte de trás, você tem que perceber que como essa estampa ela é quadrada, sempre colocar ela assim na horizontal com horizontal, tá? Ou vertical com vertical, mas nesse caso é horizontal com horizontal. Esses tecidos aqui que são fininhos para sublimação, eu não aconselho que você alfinete eles, porque eles são finos e podem puxar fio. E quando puxa o fio, estraga a estampa, tá? Então eu vou colocar aqui só alguns prendedores mesmo, os grampinhos, para me ajudar. Pronto, agora para costurar, eu vou começar aqui da parte de baixo da almofada e vou deixar um palmo mais ou menos para desvirar. Então, vou costurar daqui toda a volta e parar aqui, deixando uma abertura. Terminei de costurar e agora eu vou cortar aqui os cantinhos para eles se assentarem melhor. Não muito rente na costura, sim, já tá bom. Faz em todos os cantos. Terminei essa parte, tá? Eu vou fazer a outra almofada e já mostro pra vocês como é que ficou. Com as duas partes já costuradas, eu só vou agora desvirar aqui pela abertura que a gente deixou. É bem simples, porque o tecido é bem molinho e é uma costura bem grande, então vai ser bem rápido de fazer isso. Pronto, as duas estão desviradas e agora é só encher com fibra siliconada, tá? Eu vou encher e eu já mostro o resultado para vocês. Olha só que fofinhas, eu já enchi as duas almofadinhas aqui. E agora é só fechar aqui a parte de baixo, né? Essa parte aqui a gente tem que colocar um grampinho, estica assim, ó, fecha. E coloca um grampinho só para ajudar a gente a que não fique abrindo na hora que a gente for costurar, tá? Coloco aqui. Você pode fazer o fechamento dessa peça à mão, sem problemas, mas eu faço na máquina mesmo. Se você quiser, você coloca aqui uns pontos invisíveis e vai ficar bem bonito. Eu vou só dar uma fechadinha ali na máquina mesmo, nas duas partes, tá? Nas duas almofadinhas. Ó, pra costurar aqui eu abaixo bem essa parte aqui com manta, né? E coloco aqui embaixo só a partezinha que eu vou passar a costura, ó. Baixo aqui com o braço, faço essa manobra. Aqui, ó, coloquei lá embaixo do pezinho e vou abaixando aqui para me ajudar. E vou tirando os grampos à medida que eu vou costurando só. Costura bem na bordinha. Retrocesso no começo e no fim. E a almofadinha está terminada. Olha só que fofinha. Aqui embaixo fica assim, olha, quase nem dá pra ver. A gente vai distribuir assim a fibra por dentro, nem dá pra ver. Vou fazer na outra e já mostro pra vocês a duplinha juntinha, tá? Terminamos as almofadinhas do Dia dos Namorados. Olha que lindinha! Eu amei o resultado, ficou uma estampa bem bonita. Essa estampa aqui você pode baixar lá no meu grupo do Facebook ou aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Lembrando que esse vídeo foi feito em parceria com as blogueiras da costura, a Pri Coelho, a Aline Rogério e a Cris Ferreira. Acesse a rede social delas aqui embaixo para assistir as outras aulas do Dia dos Namorados. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu também estou deixando as minhas redes sociais, meu grupo lá no Facebook. Te convido a entrar lá e mostrar todas as peças que você fez com as minhas aulas, tá? Já te convido também a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para incentivar a gente que quer fazer mais e mais aulas para você. Muito obrigada por ter me assistido hoje, um beijo grande e até a próxima aula. Tchau!